Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, aqui estamos para mais uma prosa na terrinha querida. Qual a nossa satisfação hoje desse grande personagem aqui presente? Eu preciso falar porque tão logo o convidei, ele além de positivar, dizendo, Raul, vou estar no seu programa, eu disse, vê o dia que o senhor pode aí a gente fazer um online, via computador, né? E ele disse, não, Raul, eu faço questão de estar presente aí na minha terrinha aí e dar a entrevista pessoalmente para você. Isso foi deveras reconfortante, eu fiquei muito emocionado, eu falei, nossa, quantos afazeres ele tem, eu até arrisco a falar que está vivendo mais no ar do que na terra, porque são viagens internacionais, simpósios, palestras pelo mundo inteiro, mas não, ele deu um jeito, e aliás está aqui hoje, acabando de chegar de São Paulo, onde ele mora. Ele acabou de chegar e já veio para os estúdios aqui. Eu vou fazer um resumo, né, das atribuições que lhe são conferidas, né, da sua biografia, porque se eu fosse mesmo relatar tudo que é agregado a esse profissional aqui, um programa era só para isso daí. Então, pessoal, ele é formado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, tem mestrado, doutorado em neurocirurgia pela Unicamp, pós-doutorado pela USP e fellowship em anatomia microcirúrgica da Universidade da Flórida. É pesquisador, professor, intenso participante de congressos, simpósios científicos nacionais e internacionais. Enfim, nosso dois corriguense da Gema, Féris Eduardo Aparecido Xadá Neto. Seja bem-vindo ao programa e receba o carinho de todo o público. Muito obrigado, Raul. Para mim é uma honra estar aqui. Eu assisto sempre o seu programa, porque eu acho que é o programa que revive a história da cidade. Então, aqui eu revivo a história da minha família, da onde eu nasci, né, e da onde eu cresci e vivi até os 18 anos de idade. Então, para mim é um grande prazer estar aqui e aceitei porque eu acho o seu programa de um profissionalismo fantástico, sabe assim? Então, eu quis participar e estava até ansioso pela participação. Olha, então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, é nós que agradecemos. Então, logo seu nome foi citado aqui nos bastidores do portal RC1, foi uma alegria geral e com certeza é de toda a nossa população, da qual esse fruto querido aqui nasceu da terrinha, né? Doutor, então aqui a gente costuma, o senhor também já viu vários programas, a gente faz um túnel do tempo, porque recordar é viver, né? Temos aí, olha lá, saudade! Então, eu recordo muito da minha infância. Na minha infância, né, mas sempre tinha uma bola. O meu sonho, desde que eu me conheço por gente, era ser jogador do Corinthians. Não era nem seleção, era ser jogador do Corinthians. E que isso que eu pautei minha vida inteira foi para ser jogador do Corinthians. Olha, jogador do Corinthians, cujo pai era um fanático torcedor também, Meu pai era fanático, toda a minha família sempre foi muito corintiana. Os vizinhos, a sua avó, que era a Dona Emília, da Alzija, também era todo mundo corintiano, então eu vivi no ambiente do Corinthians e o meu sonho sempre foi ser jogador do Corinthians. Eu sempre falo isso em todos os locais que eu vou dar entrevista, eu sempre falo que a minha vida foi pautada para ser jogador do Corinthians. Infelizmente não deu, mas eu fui pautado para isso. E, pessoal, eu me permito a fazer uma interrupção no seguinte. Dona Emília, minha avó materna, e a Dalgisa, minha tia, eram vizinhas do Dr. Féris. E eu, adolescente, ele criança, muitas das vezes ela sentada na calçada ali, porque todo mundo que passava ali era comum conversar com elas ali, e lá vinha o Féris correndo ali, pequenininho, chegava para minha avó ou para minha tia, Dalgisa, por que acontece isso? Então a minha tia tinha que explicar para ele, nas palavras que ele fosse entender, porque, tá, entendi. Aí já saía a Dona Neide para fora, Féris, vem para dentro, já ia ele voltando, correndo para dentro da casa. Mas já ali você já via que ele era predestinado pela curiosidade dele, pela maneira de se portar, sabe, aquele menino, aquele garotinho determinado, que com certeza lá na frente não poderia ser outra coisa, senão esse grande médico que é hoje.
Continuando, temos mais fotos da infância e juventude aí, né, Mauro? Olha aí. Então aqui mostrando a festa de aniversário, Aniversários. Né? Meu pai e minha mãe. Então minha mãe que sempre foi muito rígida comigo, né? Eu acho que toda a minha educação foi baseada na rigidez da minha mãe. Até eu acho que eu saí mais rígido do que ela esperava. Então todo o meu determinismo, minha vontade de vencer foi baseada, tenho certeza, no determinismo da minha mãe. Então é isso que eu sempre falo, a família, ela é a base para o seu sucesso ou para o seu insucesso. Olha. Então, a família e o crescimento é desde a infância. É aquilo que vai sendo colocado na sua cabeça como correto ou incorreto. Porque muitas vezes você vai se deparar com qualquer tipo de situação, né? E você vai se deparar com fatores positivos e negativos. E muitas vezes, se você escolher o fator negativo, pode impactar na sua vida e te levar para um outro caminho que muitas vezes não tem volta. Então, por isso que a família, eu acho que é a base mais importante que vai formar o quê? O seu caráter. Então, eu sempre falo para todo mundo que se relaciona comigo, o caráter é a base de tudo para você, seja da sua parte familiar, emocional, seja da sua parte profissional. Perfeito, sabe as palavras e quando ele se reporta à mãe, eu a conheço e realmente é essa pessoa, íntegra, super feliz hoje com o filho e sabe que ela teve a grande parcela nessa caminhada, como ele disse, como ele acabou de dizer. E para quem não conhece, e para quem vai se lembrar, ele é filho também do Lemão Xadá, né? Nem Alemão Xadá, era o Lemão Xadá, grande comerciante da escola e gostava no futebol também, né? Inclusive jogou bola lá no chácara do pai de infância sempre foi meu ídolo, sempre foi meu ídolo. Até meu pai faleceu em 2007, eu suportei a morte do meu pai porque eu estava morando fora. Então eu era muito apegado ao meu pai. Então, o meu maior medo é que meu pai tivesse alguma coisa. Então, quando eu fui para fora, já fazia anos que eu estava morando fora, fazia em torno, acho que de 16 anos, já que eu estava fora de Dois Córregos, né, morando fora. Eu acho que isso que fez eu suportar a morte do meu pai. Então, isso que fez. Senão, eu não suportaria se eu vivesse em Dois Córregos, porque eu era muito apegado ao meu pai antes de sair daqui. Temos mais fotos aí, né, Mauro? Olha lá, a infância ainda, continuando. A minha irmã, né? Minha irmã sempre deu apoio também. A Andréia. Então, a Andréia, eu acho que sempre foi a minha mãe que deu a base, e minha mãe sempre aquele negócio, sempre determinando que ela queria que eu fosse médico. Era o sonho da minha mãe. Olha sempre foi o sonho da minha mãe, eu vou falar mais para frente aí nas fotos, mas o sonho da minha mãe é que eu fosse médico. Tá aí. A Andréia, que desde pequeno, os dois sempre unidos mesmo, né? Sem dúvida, a gente vê. Eu acho que é carinho importante a base da família. Muito importante. Sempre o irmão e você sempre tem que um ajudar o outro. Correto. Como ela me ajudou durante toda a minha caminhada na faculdade e tudo, eu sempre procuro ajudá-los independente da época. Temos mais, Mauro? Seguindo aí, mais fotos ainda. Olha lá. Com a Andréia, com os brinquedos, que era com o Corinthians, né, com o futebol e tal. Isso. Eu só gostava de uma coisa, futebol. Eu só gostava do futebol e só gostava do Sócrates, meu ídolo Sócrates, desde criança. Então, eu sempre me pautei, mas muitas vezes você vai vendo, Raul, que a vida ela vai te jogando para um lado. Porque o Sócrates, hoje eu vejo muita coisa, eu conheci o Sócrates pessoalmente, né, no final da vida e tal. Sim. Então, mas você vê, ele era médico, né? E eu me espelhava sendo Sócrates. Então, na realidade, até quando eu não servi para ser jogador, porque eu quebrei o braço, até eu joguei na categoria de base do Corinthians, né? Eu lembro, o Sangalete passou no 15, eu passei no Corinthians na época, o Marcelo era muito meu amigo. Certo. Então, eu quebrei o braço 2 vezes, aí minha mãe falou, então, não dá mais para você ser jogador de futebol, então vai ser médico do Corinthians. Então eu pus na minha cabeça que eu ia ser médico do Corinthians. Olha só. Então por isso que eu fui fazer medicina. Eu não fui fazer medicina, eu sempre falo, as pessoas, eu fui fazer medicina porque eu queria ser médico do Corinthians. Não é porque eu tinha uma habilidade para ser médico, nada disso, eu não tinha nada, eu sou bem claro. Olha. Eu fui ser porque minha mãe falou, então você vai ser médico do Corinthians. E tem uma passagem também, que quando eu fui prestar medicina,
no segundo colegial, acho que era, eu falei para minha mãe, não, mãe, eu acho que eu vou prestar biomedicina. Eu acho que eu vou prestar medicina, eu estava meio com medo na época e tal. Aí minha mãe falou assim, vem aqui um pouco. Então, olha reto aí. Eu olhei, era a porta de casa. Ela falou, então, sabe o que você faz? Pega suas coisas, pode ir embora. Se você não tem capacidade para seguir o seu sonho, então aqui não é o seu lugar. E aquilo me marcou muito. Olha só, hein? Então, a jogada que ela fez, aquilo lá me fez ser altamente determinado. Então, ela me levava no Corinthians se eu fosse o melhor aluno do colégio. E aí, então, eu estudava para ser o melhor aluno do colégio. E toda terça-feira, ela me levava em São Paulo treinar. Então, foi assim que começou. Então, aí que eu pus na minha cabeça que eu ia ser médico. E aí eu estudei, né, para passar na faculdade de medicina. E aí eu vejo hoje a relação do Sócrates. Não era simplesmente o jogador do Corinthians, e depois você vê que Deus vai te guiando, muitas vezes, mas foi o fato de eu aceitar ir para a medicina. E quando eu queria me distorcer da medicina, eu quebrei o braço 2 vezes. Olha. Então era para ser médico Era para mesmo. ser Para médico. ser médico mesmo. Que coisa. Aí vem, então, a faculdade. Então, aí veio a faculdade, aqui, né, veio o colégio, tudo, quando eu era desde criança, que era o Dona Euterpe, depois a Dona Lourdes, no pré-primário, eu adorava a escola, sempre adorei a escola. Olha aí. Depois tem até, eu sei a sequência dos meus professores, que era a Dona Edmir Zanetta, mulher do seu nível, que o filho dela, o Ricardo, sempre foi um dos meus melhores amigos. Os melhores amigos foram o Ricardo, que era o Nivinho, né, e o Renato Simões. E o Renato. E tem o Renato Tinós também, o Paulinho, o André, mas o Renato Simões e o Nivinho, que eu sempre chamei, eram... E aí era a Dona Bela, né, no segundo ano, a Dona Arlete Fregolente no terceiro, a Dona Neuza Esteves, e foi um fato que a Dona Neuza, ela mudou a minha vida, no seguinte aspecto. Eu nunca tinha tirado uma nota baixa. E eu tirei com a Dona Neuza no 4º ano, eu nunca esqueço. Tirei um B e depois eu tirei um C e depois eu tirei, aquela era A, B, C, D. Isso. E eu tirei um D. Olha. E aquilo lá foi que mudou minha vida. Olha só. Aquilo lá, não sei se a Dona Neuza sabe, mas isso aí foi que aquele dia eu dei o start, eu só estudei na minha vida. A partir daquele dia eu larguei futebol, larguei tudo. Olha A partir só, daquele que determinação. dia, aquele dia, no 4º ano do colégio, não é o que eu larguei, eu queria ser futebol, tal, mas Claro. eu comecei a estudar. Começou Então, eu queria, aí sim eu comecei a querer ser o melhor do colégio. Então, foi quando eu tirei esse D, que aí mudou o meu perfil de aluno. Eu não achava, isso é bom, vou passar, vou estudar mais ou menos. Não, a partir daquele dia... Ele foi um marco, aí eu né? fiz, depois alguns professores marcaram muito, o seu Nuri, né, a Dona Cília de português, a Dona Shirley. Depois eu fui para a Fundação em Jaú, fiz até o 3º colegial, e depois fiz a faculdade na PUC. Na PUC. E aí, faculdade, a especialização. Como então, foi? na faculdade, o que acontece? Eu queria entrar para ser médico do Corinthians, só que no 4º ano, no 1º ano, uma quarta-feira, eu estava estudando e eu fui até o César Cardoso aqui, o irmão do Toninho, sabe? O irmão do Toninho. Então eu morava numa pensão junto com ele. E é sabe assim, barulho, muito... E aí eu nunca esqueço, uma quarta-feira, em abril, 1h da tarde, eu estava estudando uma parte da neuroanatomia do cérebro, e as coisas começaram a... Sabe assim, tudo vinha na minha cabeça. Aí eu falei, putz, isso é a minha habilidade. Olha aí. Aí, a partir daquele momento, Raul, em junho eu já era uma estrela na faculdade, no segundo semestre já vinha pessoas de outras faculdades para me ver. E eu estando no 1º ano da faculdade. Então, eu virei um AIS da neuroanatomia, aí eu já virei monitor todos os anos. Aí, no 2º ano da faculdade, eu já era uma estrela na universidade. É bem interessante. Muito interessante. Porque vinha, e aí passei na residência, né? Fiz residência em neurocirurgia na PUC. E aí, na residência, eu sempre tive um destaque. Que aí eu tinha uma habilidade em relação aos demais, para operar e aplicar anatomia à microcirurgia. Foi que aí, em Fortaleza,
Isso entra o manuseio? Manuseio. É por isso que vem gente. Eu tenho uma média hoje de 20 a 30 pessoas de fora do Brasil todos os dias em São Paulo para me ver operar pela minha habilidade. Então vem gente da Europa, Estados Unidos, África, Ásia, América Latina inteira, para me ver operar. Então, porque eu aplico anatomia microcirurgia, então é habilidade mesmo, quero ver. Coisa cirúrgica mesmo, metódica. Então, aí no quarto ano da faculdade, no sexto ano da faculdade, não, no segundo ano da faculdade, eu fui num curso, da residência, eu fui num curso e vi o que depois viria a ser meu chefe, que chamava Evandro de Oliveira. Eu falei, esse cara que eu quero trabalhar. A partir dali, do segundo ano, na época eram 4 anos a residência, o terceiro, quarto, eu me pautei para chamar a atenção desse cara. E aí teve um congresso em Fortaleza, que era o latino-americano. E eu fui, eu nem tinha dinheiro, um outro residente me emprestou um dinheiro, eu fui, mas eu fui determinado a chamar a atenção desse neurocirurgião, que era famoso no mundo inteiro, esse cara. E aí começaram a perguntar, no primeiro dia ninguém perguntava nada, que era um americano, era o Dr. Houghton. O Dr. Houghton não perguntava, falei, aí eu vi um assistente, o Dr. Evandro, que perguntava. E aí, no domingo eu fui determinado. Ele perguntou, eu arrebentei o curso. E aí o Dr. Evandro me chamou, você gostaria de fazer um estágio comigo? Nossa. Eu falei, aquilo sabe, eu fui determinado. Olha só. Aí quando eu fui visitar, nem olhou na minha cara. Sinceramente, foi uma decepção para mim. Aí as pessoas, não, já está tudo certo, quem vai ser fellow dele, né? Na época, fellowship dele e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu não quero, né? Mas lógico que eu queria, né? Você vai despistando. Porque as pessoas nunca vão falar para você, quando eles vêm dar tapinha nas costas, tá tudo bem, porque você é um cachorro morto. Então, aí eu recebi a carta de ter sido aprovado, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tenho a carta até hoje. E aí eu fui ser fellow, era o único fellow que tinha no Brasil na época, era o Dr. Evandro. E aí em 3, 4 meses ele já me convidou para trabalhar com ele. Nossa, em 1 ano e meio eu virei o primeiro assistente dele. Nossa. Com 32 anos eu já operava em várias partes do mundo. Já vinha, sabe assim, ele era uma estrela mundial. Então eu já eu já via ministros, via corredor de Fórmula 1, sabe, operava familiar, e aí eu ia em vários países, as pessoas, não, faz que nem você faz pro Evandro, faz. E aquilo lá me abriu portas para o mundo inteiro. E também, aí eu fiz um mestrado, aí nós fomos para a Unicamp na época. Eu estava em São Paulo, sempre em São Paulo, mas ele assumiu a Unicamp. Então eu fiquei 13 anos na Unicamp também. E na Unicamp eu fiz o mestrado e fiz o doutorado. Daí, em 2013, surgiu um concurso na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo, para professor. E foi um dos concursos mais disputados que tem, virou uma guerra. Eu imagino. Porque o concurso para professor, por exemplo, eu sou professor concursado, não é assim, eu sou professor. Não, eu sou professor concursado. A minha vaga, por exemplo, só vai surgir quando eu fizer 75 anos. Então, por exemplo, a próxima vaga que vai surgir na Unifesp é daqui 10 anos. Nossa. Então, muitas vezes, gerações passam e não conseguem. Você pode ser fantástico, mas não tem a vaga. Nossa. Então, aí eu me candidatei, foi uma guerra e eu venci o concurso. Venceu o concurso. Aí eu entrei na Unifesp e mudou minha vida também para positivo aqui no Brasil. Eu virei um docente mesmo, né? E aí eu fiz o pós-doutorado na USP, eu fiz a livre docência na Unifesp, então hoje, de todos os títulos que um acadêmico pode ter, eu tenho todos. Todos. Que orgulho para nós. O título maior é a livre docência, né? E depois você vem como professor titular. É o título maior de qualquer carreira acadêmica. Meu Deus. Então, e sempre, eu trabalhei no setor privado também e viajei muito. Então, por exemplo, eu não é que eu somente dou aula, eu opero também.
nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, na América Latina, por exemplo. Semana que vem eu viajo, dia 2 eu viajo para operar um paciente fora do Brasil. Então, por quê? Porque tem uma doença, né, a doença cerebrovascular, sua referência mundial. Então, vem pacientes de várias partes do mundo para operar comigo, ou muitas vezes eu vou para operar esses pacientes. Que coisa. Então, é bem interessante. Por quê? Porque daí, há 4 anos, eu assumi a neurocirurgia da Beneficência Portuguesa. E tem vários grupos, mas eu sou responsável pela Beneficência. Pelo setor ali. E o que chama atenção nisso? Aí, há 4 anos, agora nos últimos 3 anos, a Beneficência ela ganhou como melhor hospital em neurocirurgia de toda a América Latina. De toda a América Latina? Toda a América Latina, em neurocirurgia. Ela perde para alguns hospitais americanos em neurocirurgia, por causa de recurso, mas não se perde nada. É que aí você entra investimento, né? Entendi. É isso que vocês estão vendo. Claro. Então, desde a minha gestão na Beneficência Portuguesa, em neurocirurgia é imbatível. Olha aqui. Então, é legal. E também, o que acontece? Eu opero na Beneficência, no Sírio e no Einstein. Mas a BP é o meu centro, né? E você começa a desenvolver. E eu fiz parcerias público-privadas também, da Beneficência Portuguesa com a Unifesp, com a neurocirurgia vascular da Unifesp. Por quê? Porque em 2018 construímos os maiores laboratórios do mundo em anatomia microneurocirúrgica na Unifesp. Em número de bancadas, é o maior do mundo, né? Juntamente com o St. Louis. E eu dou cursos em várias partes do mundo. Eu tenho uma média de 20 a 27 viagens internacionais por ano, é uma média bem alta. Por exemplo, março agora, eu vou a Córdoba, na Espanha, de Córdoba eu vou direto a Los Angeles dar aula, de Los Angeles eu vou a Santa Mônica dar aula, e aí... Olha então, só. É um périplo... É bem intenso. É bem intenso. Então, e assim, praticamente todos os meses. E também nós desenvolvemos esse laboratório, onde temos os maiores programas hoje, mundial de fellow. Então, as pessoas se candidatam, essas pessoas ficam 1 ano comigo, e tem aqueles que se ficam 1 mês, 2, 3. Então, é aquilo que eu falei para você, fica uma média de 20 a 30 estrangeiros todos os dias comigo em São Paulo. Nossa. E a gente desenvolve pesquisa também. O que significa pesquisa? Então, eu tenho uma taxa de publicação em revista de alto impacto de 20 a 30 por ano. É muito alto. Então, quando as pessoas falam, quantidade, qualidade. Não, você tem que ter quantidade e qualidade. E qualidade. Não adianta ser eu sou produtor de uma única obra. No mundo hoje não cabe mais isso, porque o mundo é muito dinâmico hoje. Então, eu tenho um sistema de produção diário. Então, eu tenho uma equipe dentro do meu setor privado que trata só de pesquisas 24 horas. Então, os meus fellows têm que produzir, eles têm metas a cumprir. Então, todas as minhas cirurgias são em 3 dimensões, tem uma estrutura de primeiro mundo. Então, são pacientes de uma alta complexidade. Então, você é filho de ministro, Então, são pessoas que não... Você tem que dar certo. Você tem que dar, entender. Lógico, pode ter complicação? Claro, que sim, evidente, mas você vive numa final de campeonato todos os dias. Todos os dias. Então, mas é importante. Eu sempre falo para as pessoas, como você faz para chegar a isso? É a sua determinação. Não é assim, porque um chegou, o outro também pode. Não é isso. É que você que vai fazer a sua determinação. Você tem que ter determinação, paixão, tesão por aquilo que você faz. Equipe coesa. Equipe coesa. É isso que você tem que sempre ter. Você tem que valorizar o seu time. E tem que preparar o seu time. Porque hoje você vê as pessoas. Eu quero ser médico. Só que o cara se formou, ele quer ser o rei do Instagram já na... Então, ele não se prepara. Perfeito. Você tem que se preparar. E o preparo, muitas vezes, leva tempo. E as pessoas hoje querem qualidade de vida, ganhar muito dinheiro e não trabalhar. E não trabalhar. E não é assim, olha, eu passei por isso. Não, todo mundo passa por uma certa dificuldade. Isso faz parte do jogo. Né? Independente da pessoa ser...
filho de alguém ou não, todo mundo vai ter uma dificuldade Seu para grau. passar. Agora o que vai gerir é a sua vontade. É aquilo que o Silvio Santos sempre me fala. Isso que eu acho um dos caras mais interessantes que eu conheço é o Silvio Santos. Certo. Ele fala para mim, você trabalha? Eu achava que eu trabalhava. Ele falou, não, eu não trabalho. Minha família quer que eu pare de trabalhar, mas eu não trabalho, eu me divirto. Olha aí. Quem você, Félix? Você não nasceu, você não trabalha. Por quê? Porque, por exemplo, eu nasci para ser médico, para ser neurocirurgião, para ser exato. Perfeito. Eu faço o que eu gosto. Então, quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Olha Então, aí. quando eu estou operando, na realidade eu estou me divertindo, eu não estou trabalhando. Eu estou me Que bonito divertindo. isso. Então, aquilo me dá prazer em fazer. Então, na realidade, eu que agradeço o paciente. E sempre falo para todo mundo, na minha aula, sempre eu coloco no final, até eu estava dando uma aula em Stuttgart agora, em junho, que os pessoal, olha, você quer se comparar ao Picasso? Não, eu ponho uma obra da Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Eu ponho uma obra da Mona Lisa. E depois eu ponho uma foto da minha cirurgia no quadro. Por quê? Porque toda a sua cirurgia tem que ser uma obra de arte. Opa. Só Olha. que o produto é o quê? É o corpo de um paciente. É o corpo de uma pessoa, que na realidade é o seu maior produto. O seu maior produto. O seu maior produto é o seu corpo, é a sua saúde, É a vida, né? é a vida. Então, por isso que eu falo, todos os meus residentes, todas as pessoas que trabalham comigo, no setor privado, no setor público, o atendimento tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, meus residentes, todos atendem de gravata. Olha, tudo até. No SUS, por quê? Na universidade, por quê? Porque esse paciente, você é a última esperança dele. O doente privado, se ele não gostar de mim, ele faz o que ele quiser. Ele pega um avião, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, faz o que quiser. Esse outro não. Esse outro. Imagina, chegar, olhar para você e falar, você é minha última esperança, estou ferrado. Imagina. Olha. Então, é por isso que é Até importante. nisso, até é nisso importante. É importante. É importante. Essa análise. É importante. Então, sempre quando eu faço, eu atraso meu consultório, se eu atrasar no Unifesp, eu atraso meu consultório. Porque eu trato da mesma forma. As pessoas, eu não faço diferença. Até no dia da cirurgia, eu procuro não saber a história de vida da pessoa. Olha, é o filho de um... Não, porque não, eu sempre falo, o que é experiência? A pessoa fala, olha, eu tenho experiência nisso. Experiência é a capacidade de você tirar a emoção. Se eu estiver operando, que nem há 2 dias atrás eu estava operando um moço, um cérebro inchado, bem complexo. Se eu ficasse nervoso, ele morria, ou saía sequelado. Então, você tem que ficar frio. Então, durante a cirurgia, eu sou a pessoa mais fria do mundo. Está morrendo. Eu mantenho o meu plano de cirurgia. Então, eu mantenho, eu não mudo, porque senão, se você ficar nervoso, sua mão treme, você começa a tomar decisões equivocadas. Então, você precisa ser frio. Então, durante o ato operatório, eu sou extremamente frio. Que nem tem um piloto de avião, imagina. O avião está para cair, se o piloto fica nervoso, cai. Analogia perfeita, é. Então, não. E ali, como eu mexo com pacientes complexos, o produto final, se der errado, é a morte. Então, você é o comandante do barco. Então, você tem que ficar frio para tomar a melhor iniciativa. Doutor, não te interrompendo e lidando, eu, não conhecedor, da parte mais complexa do corpo humano. Que é o cérebro. Que é o cérebro, É o né? cérebro. Sem dúvida, né? Porque qualquer complicação minha, o indivíduo perde o movimento, Sim, olha lá. perde a sensibilidade, perde visão, Fala. Então, Olha só. altera o comportamento. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Então, não dá para você falar assim. Por isso que você sempre vive uma final de campeonato. O senhor já chegou a cancelar uma cirurgia por achar que naquele dia não estava bem? Não, eu cancelo. O senhor percebe que aquele dia... Não, se eu não acordar bem, acabou. Se houver ou Deus manda algum sinal, e tem, eu sempre falo. O senhor sente isso? Eu sinto, lógico. Espiritualmente, Por isso que eu sinto. Que bonito. Eu acredito piamente
Ah, E eu sempre ando com um terço no meu corpo. Você vê, esse aqui é grande porque é cheio de terço. olha. Aqui no meu, aqui eu não estou com a minha roupa de trabalho, eu sempre estou de azul. Aqui é tudo foto de Jesus, de Maria. Você vai no meu consultório, tudo. Que Eu benção. acredito. Que benção. Eu acredito e sempre peço para guiar minhas mãos. Olha. E quando você está, sabe assim, às vezes você fala hoje, aí você pede, parece que sua mão vai, sabe assim. Olha só. Então, por isso que eu acredito. E quando eu vejo sinais no dia que não é para sair, eu não opero. Não opera. Não opero. Então, e Que maravilha. já chegou paciente, por exemplo, estava aberto. Já. Eu entro no tempo principal. Certo. Eu cancelei, não estava bem, cancela, pode fechar. E filho de uma pessoa bem famosa. E não tem, porque não tem volta. Olha só. Então, eu, assim, às vezes o paciente fica bravo e tal, mas nisso eu não negocio. Se eu achar que não é amanhã, não vai ser. Acordei diferente. Não é para operar, não vai ser operado. Independente de quem seja, a repercussão que vai ter, não importa, eu não opero. Um profissionalismo mesmo na sua essência. O que importa para mim é eu chegar, se tiver uma complicação, mas eu fiz o correto, eu durmo tranquilo. Olha. O que não pode, eu acho. É a qualidade intrínseca qualidade mesmo, intrínseca né? do jogo. Intrínseca Isso, mesmo. Até exatamente. Exatamente. Doutor, quando o senhor diz em operar fora, que já fez várias operações, inclusive tem viagens por aí sempre, a equipe também acompanha? Acompanha. Depende do local, eu levo todo mundo. A equipe Eu levo mesmo. todo mundo. Depende só, por exemplo, alguns países são pessoas formadas por mim. Então, nesses, eles têm já o espírito do jogo, tudo, mas sempre eu levo uma pessoa, pelo menos uma pessoa da equipe. Nossa. Doutor, particularmente na especialização maior do senhor, que é microcirurgia, né? Microcirurgia. No que ela consiste mesmo assim, doutor? Então, você tem algumas doenças. Por exemplo, toda a minha cirurgia é com microscópio, tudo. Certo. Então, se baseia em duas coisas. Eu sempre falo que a pessoa tem que se moldar em dois fatores. Eu sempre pego um exemplo, até do futebol, eu sempre pego um exemplo. Você pega o Messi, o Neymar, por exemplo. Eles nasceram com habilidade natural. Certo. E eu, graças a Deus, eu nasci com habilidade natural, que me fez ter. Então, isso é uma coisa. Só que aí tem pessoas que não têm habilidade natural, mas têm uma força tão grande como o Cristiano Ronaldo. Então, você tem que se pautar pela sua habilidade e pelo seu esforço. O seu esforço é o treinamento. Se você conseguir unir os dois, você vira um Pelé. Que é a união do quê? Da sua habilidade, da sua capacidade com o do seu esforço. Então, por isso que pessoas chegam no mais alto patamar. Muitos têm só habilidade, muitos têm Essa só habilidade, vontade. doutor, ela seria nata e precisa ser desenvolvida? Seria Lógico, quase isso? você É nata? É nata. E Como você é? Como começar foi a com o desenvolver. senhor? Aí a determinação... Exatamente. Tem pessoas que não têm habilidade, mas tem uma garra, uma determinação que faz eles suprirem no jogo. Perfeito. Então, por isso que eu sempre falo, cirurgia, por exemplo, eu indico cirurgia para eu operar, não para o outro operar. E cirurgia envolve um complexo que envolve a sua habilidade, o seu desempenho, né, o seu estudo, Perfeito. o seu treinamento, a sua experiência e também o local onde você está fazendo. Porque aí entra o hospital, TI, pessoal que vai tomar conta, que tem que ser toda a estrutura especializada para isso. Certo. Olha só, que maravilha. Bem, doutor, e inclusive falando em palestras, né, que é outro leque de atribuições do senhor que conduz com maestria, eu gostaria que o senhor lembrasse de algumas aí, que tem inclusive palestras para os maiores cirurgiões do mundo, né? Então, Raul, eu, pelo meu trabalho, né, Sim. pela minha casuística, então eu dou palestra em todos os continentes, né? Então, eu dou aula nos congressos americanos, né? Agora, esse ano foi em Washington, eu dou aula no congresso americano, dou curso nos Estados Unidos, St. Louis, estava dando aula agora em Miami também.
Então, eu dou muito curso nos Estados Unidos, aula em todos os congressos americanos, eu sou convidado. Na Europa, na Ásia. Aqui, até tem uma foto, eu estava em Hanoi, no Vietnã, dando aula. Então, uma das coisas, o único país que eu não conheço ainda, que eu dou muita aula, e é até aula aos domingos, é impressionante, no Japão. Dou muita aula nos eventos da Ásia, só que está sendo tudo online. Então, geralmente a cada 20 dias eles me chamam para dar uma aula. E sempre aos domingos, impressionante como eles são. Olha! Começa às 8 da manhã até a meio-dia, tipo no Japão. E domingo também é o dia de folga deles, seria? Não, domingo deles, então, para eles é trabalho. E eles vão trabalhar, e eles vão com palestra. Eles assistem. Como é um assim, povo... você olha lá, 3.000 pessoas assistindo. Para o negócio da Ásia. Então, é interessante isso. É uma cultura. Então, eu dou palestra em todas as partes, Europa. Então, esse ano é Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, fui. Estados Unidos, fui algumas vezes esse ano. Ásia, fui para a Turquia também, agora para Istambul dar aula, agora em agosto. Então, são várias. É para eu estar na África do Sul, eu tive um evento que eu não pude faltar da Unifesp, que agora eu entrei no conselho da Escola Paulista de Medicina, da Faculdade de Medicina, e também da Universidade, nos dois conselhos, que é o órgão maior da Universidade e da Faculdade de Medicina. Então, agora, isso você tem atividade, você não pode faltar. Mas essas aulas, a gente tem cursos em várias partes do mundo. Então, todos os congressos que tem mundial, graças a Deus, eu sou chamado. Cursos de sociedade, aulas em sociedades. Então, eu tenho, como eu falei para você, uma carga de viagem para fora do Brasil, em torno de 20, às vezes 27 atividades fora do Brasil por ano. Então, é uma carga muito alta fora do Brasil. E eu tenho também, uma das coisas que é legal, é que essas pessoas elas vêm para ficar comigo, para ver o trabalho. Então eles te acompanham. Agora nós subimos para 18 pessoas ao ano, né? Que ficam por um ano comigo. Olha. E tem as pessoas que vêm, ficam 1 mês, 2 meses, fazem um estágio menor. Né? Agora começa a vir muita gente da África e da Ásia a partir de março. Certo. Então, e eles vêm para ser treinados, para ver o seu trabalho. E isso que eu acho mais interessante. Perfeito. Porque eles passam a levar a sua filosofia. Isso que eu acho que é o mais interessante. Bom, inegável o profissionalismo, toda a conduta do doutor, as especializações, enfim, inegável. A minha pergunta agora é, a neurocirurgia brasileira, claro, temos aqui o ícone brasileiro nosso aqui, com muito orgulho da terrinha querida. Como está a neurocirurgia no Brasil? O senhor pode dizer que... Fantástico, em São Paulo é fantástico. Isso. Não deve para lugar nenhum, isso eu afirmo para você. Opa! Não é, eu sempre falo para as pessoas, por isso que quando nós fomos para a Unicamp, o programa criou, todo o R4 fica 1 mês no exterior. E isso a gente faz na Escola Paulista também. Todo o R4 fica 1 mês no exterior para quê? Para a pessoa ver o que se faz lá fora. Olha... Né? Todas as pessoas que trabalham comigo, para trabalhar comigo, tem que ter ficado fora, né? Todos ficaram fora do Brasil. Mas é importante para ver o quê? O quanto nós somos melhores que os caras. Perfeito. E isso é importante. Eu não tenho aquele negócio, olha, a síndrome do cachorro vira-lata, olha, não. Porque as pessoas geralmente sempre olham para o americano, o jardim do vizinho é mais bonito. Eu sei, para mim não tem nada disso. Eu falo abertamente nas palestras. Olha... Até eu falo, você quer ser bom, vai para São Paulo. Eu falo abertamente, né? Mas é a verdade. É a verdade. Certo? Lógico, você tem cada polo, isso eu falo no miolo da cidade de São Paulo. O miolo da cidade de São Paulo não deve nada, tem todos os recursos que você puder imaginar. Isso eu estou falando de tratamento neurocirúrgico. Perfeito. Muitas vezes eu não estou falando, por exemplo, de reabilitação. Aí sim os Estados Unidos são melhores que nós. Tá. Então, mas tratamento, por exemplo, qual é o melhor
tratamento na Europa. Pega um avião e vem para o Brasil. Eu posso falar. Por quê? Eu opero em Portugal, Espanha, Itália. Certo. Então, isso, tanto que cada vez mais a gente opera pacientes de fora do Brasil. Esse ano eu operei, acho que 3 ou 4 pacientes dos Estados Unidos. Eu operei um paciente de Dubai agora. Então, da Europa, a rodo. Olha aí. Então, por quê? Porque o Brasil é um país competitivo. A cidade de São Paulo, os hospitais eles são competitivos. E quando você tem competição, isso é muito bom. Por quê? Porque isso facilita o desenvolvimento. Por isso a competitividade Estimula. É estimulante. Por exemplo, países como a França, por exemplo, onde as pessoas elas ganham cargos por tempo de serviço. Isso é ruim. E não por meritocracia. Não, por meritocracia. Então, quando você tem o serviço, por exemplo, na Itália, o Brasil dá de 10. Por isso que quando as pessoas estranham, olha, um cantor inglês, não sei o quê, vem para o Brasil. Eu sempre falo para um fellow meu da Inglaterra, por que ele vem para o Brasil? Poderia ir para os Estados Unidos. Não, porque alguma coisa tem de diferente. Com certeza. Então, eu não vejo, e eu sempre recomendo para as pessoas, vão lá fora. Agora, não adianta comparar um serviço menor do Brasil com um serviço grande, é diferente. São diferentes. É serviço top com top. Sim, exato. E isso eu posso falar, porque além de ter feito fellowship, eu viajo e dou aula também, então isso eu estou afirmando, eu não estou... porque eu sempre falo para as pessoas, tem dúvida? Pega um avião e vai visitar. Pergunta. Temos aí, Mauro, uma sequência de fotos também que... Palestras. Doutor, eu gostaria que conforme fosse passando... Tá, isso aí é no Vietnã, quer ver? Certo. Se você quiser passando... Pode ir passando para ele. Isso é no México. No a México. Conferência Magna no México. Onde o nosso dois corriguenses... Aí me convidaram para um curso hands-on, ou numa cidade do México, em Puerto Vallarta, também no México. No México. Pode ir. Aqui em Praga, aula em Praga, esse é um cirurgião americano, Michael Lawton, que é uma das referências mundiais também em neurocirurgia vascular. Eu e ele dividimos a bancada do congresso da parte vascular, do Congresso Europeu de Neurocirurgia, que foi em Praga. Aqui é o curso meu em St. Louis, aqui fazendo a demonstração da atividade prática, curso de cadáver aqui, nós instituímos um curso em St. Louis pela Escola Paulista de Medicina. Aqui em Dallas, em Fort Worth, na realidade, é um curso que eu sempre dei em Fort Worth, 2 a 3 vezes por ano, em Fort Worth, no Texas. Aqui, quando eu me formei em medicina, né, na Unicamp. Na PUC de Campinas, ali ele foi depois ser meu chefe, que era o Dr. Roque Balbo, que era diretor da Faculdade de Medicina, e aí era o chefe da neurocirurgia. E foi uma pessoa que eu aprendi o que é um verdadeiro chefe. O verdadeiro chefe não precisa nem falar, só de olhar as pessoas já entendem. Então é o respeito que as pessoas têm por você. E respeito não é intimidação, respeito é aquilo que você, é o exemplo, o que você faz, você vira exemplo. Exato. Não é que eu faço alguma coisa para ser exemplo de alguém. Eu faço as coisas porque eu amo fazer isso aqui. E aí cabe a pessoa, muitas vezes, ela pode te usar como referência positiva ou negativa para aquilo que ela quer fazer. Não está te cobrando porque ele quer, porque ele conhece. Exatamente. Né? Porque ele conhece. E eu sempre falo uma coisa que falaram para mim. O Dr. Evandro, que foi o maior expoente e que eu devo minha carreira a ele que me abriu as portas, o Dr. Evandro de Oliveira, ele sempre falava, se eu sei o seu nome, se eu falo, não sei o quê, porque você tem importância para mim. O dia que eu deixar de falar, é porque você deixou de ter importância. São palavras eternas. Continuando, Mauro? Aí? Aqui é na Beneficência Portuguesa, né, que eles fotografaram quando ganhou o prêmio, que todos os anos a gente está ganhando o prêmio agora. Nossa, que maravilha. Então, aqui as pessoas que estão comigo, aqui eu lavando a mão, eu entrando em cirurgia. Então, eles fizeram uma sessão comigo lá. Muito bom. Depois para revista, essas coisas.
Seguindo? Aqui é o meu livro, que foi publicado em inglês, né? Um livro que é como eu faço as coisas. Não é simplesmente assim, um capítulo de pessoas que escrevem e eu faço como. Não. Não. É como eu aplico anatomia microcirurgia. E foi um dos livros mais vendidos no mundo em neurocirurgia. Olha E só. aí as editoras do país começaram a comprar os direitos. Na Alemanha, agora vai sair a versão em alemão, estamos negociando em mandarim, e tem também em português. Nossa. Até em português é bem interessante, não sei se tem a foto aí, é bem interessante que foi lançado no Congresso Brasileiro. Até eu falei para minha mulher, falei, nossa, vai, leva porque eu não sei, vai que tem meia dúzia de gato pingado, né, neurocirurgia, sabe como é que é. E para minha surpresa, teve uma fila de 4 horas. Meu Deus! Foram vendidos quase 300 livros na inauguração. Então, foi a maior venda da história de livros. Para mim, em neurocirurgia, não é livro do comum das pessoas. Exato. Isso num congresso de neurocirurgia. Então, para mim, foi uma surpresa muito positiva. Nossa. Muito positiva. Agora, esse ano, eu vou lançar outro livro. E todos os meus livros são técnicos. Sabe? É aquilo que eu faço. Perfeito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de frisar o seguinte, eu sou o que a pessoa precisa de mim, da minha cirurgia. Exatamente. É da minha cirurgia. Eu sempre falo para os pacientes, você precisa da minha cirurgia. O restante eu já não sou bom. Eu sou bom em operar. Em operar. Na minha prática, da minha vida. Né? Operar é aquilo que eu gosto de fazer. Exato. Continua, Mauro? Aí. Aqui um curso do Texas, quer ver? Pode ir passando, quer ver? Ó. Aqui é o laboratório que eu fundei em 2018, que aí hoje está na grade dos alunos da Faculdade de Medicina da Unifesp, os residentes, os fellows, aí são cursos que eu faço esse ano, nós vamos para 8 cursos ao ano, com geração de recursos, com pessoas do mundo inteiro, convidados internacionais. Então você vê, nós estamos mudando a história da universidade pública do país. Mudando a história, então, com certeza. Hoje, as pessoas que frequentam o fellow, tudo a língua é o inglês, espanhol, então domina sobre o português. Então, é legal isso aí, mostrando que o investimento é importante. Que hoje, cada vez mais, a parceria público-privada ela se mostra necessária. Perfeito. E é isso que a gente quer trazer para a Universidade Federal de São Paulo, que nós estamos trazendo, e isso faz com que tenha um atrativo que venha gente do mundo inteiro. Então, o que faz um inglês, espanhol, o italiano vir para o Brasil, o americano vir para o Brasil? O que faz um árabe, os africanos virem para o Brasil? Alguma coisa tem de diferente. Então, por isso que é importante o investimento. O investimento. É exercer e multiplicar. É o exercer e multiplicar. E o Brasil é referência. Então, qual é o grande problema do Brasil? É a distância em relação aos outros países. Mas, em termos de neurocirurgia, em termos de educação, o Brasil não perde para ninguém. Isso eu sempre falo isso, porque as pessoas, olha, eu estou na Europa. Eu posso falar porque eu frequento o jogo. Então, o Brasil, ele dá... ele é referência e ele é reconhecido como referência. Olha, isso que é importante. Importante e esperançoso para quem está ouvindo, olha pessoal, né? Prazeroso e esperançoso, porque quando uma pessoa ouve de um Dr. Férez isso aí, é que no nosso país temos profissionais ali na alta prateleira, né, doutor? Exatamente. Da neurocirurgia. Exatamente. Na alta. Continuando, Mauro? Aí? Aqui é o laboratório, que nós fundamos com 21 estações. Nossa. Aqui são os fellows que passam comigo, que ficam 1 ano. Aqui são um dos maiores programas mundiais de fellow em neurocirurgia. Perfeito. Que vem gente do mundo inteiro passar comigo. Fora os cursos, fora os estagiários. Aí todas as minhas cirurgias são transmitidas em 3 dimensões. Você vê as pessoas com óculos. Olha só. Que aí são em 3D, elas veem, os microscópios que eu opero são todos em 3 dimensões. Então que não der para lugar nenhum. Meu Deus. Seja no público, seja no privado. Seja na Unifesp, que é o público, seja no privado, que é na Beneficência, no Sírio, no Einstein. Mais?
Pode passar, Aqui que voltou. ele já voltou. Já Pode, voltou? pode ir. E tem aquele que tem minha... Isso. Aí a família? É, a Não. minha família. A família, da qual agora com orgulho também, mais uma vez, né? Orgulho então, eu sempre falo... Mas pelo menos agora o papi e o esposo está aqui na terrinha. Então eu sempre falo, Raul, a família é a base de tudo. Para você dar certo, você precisa estar bem na sua casa. Isso. Então, a minha mulher é guerreira mesmo, porque é difícil a vida, né? Principalmente no começo. Sim. Você fica muito tempo fora de casa, você viaja muito, né? As pessoas ficam em casa. Sofre junto, entre aspas, né? Sofre junto. Então, por exemplo, agora, quando é férias da minha filha, por exemplo, que eu tenho atividades fora do Brasil, a minha filha acompanha, Sim. minha mulher acompanha. Então, mas é uma vida que não é fácil. Certo. Então você precisa ter o apoio familiar, por isso a família é fundamental e minha mulher e minha filha são fundamentais para o meu sucesso, assim como minha mãe sempre foi lá atrás, fundamental. Minha mãe, eu sempre falo, tem meu pai e minha mãe, mas minha mãe foi fundamental para a minha determinação, para o meu caráter. Essa é a sequência de tudo aquilo de bom, né? E a minha família é a base para tudo, para dar certo. Que bonito. Eu sempre falo, dava mais ou menos, as pessoas falam, não vou ter filho que prejudica a carreira, né? Eu também pensava dessa forma. Até quando minha filha nasceu, tudo começou a dar certo para mim. Olha só. Então, tenha filho, forme uma família, eu sempre falo. Mesmo. Família com filho é família. Quando você tem um filho, é família. Quando você não tem família, filho não é família, é um casal, por simplesmente. Perfeito. Então, por isso que a família é a base de tudo e ela vem antes do profissional. Para o profissional dar certo, a família tem que dar certo. Doutor, eu queria fazer uma pergunta, é uma pergunta muito minha, para a gente ver tudo isso que o senhor passa, tudo que engloba a vida do senhor, né? Essa correria, entre aspas, aí, porque é uma correria. E o senhor ainda falar que eu faço o que eu amo, tá? E o estresse, é impossível que também não chega uma hora que dá um estresse. E como cuidar, e como que o senhor lida com isso, principalmente o senhor? Eu vou na academia todo dia, eu vou na academia todos os dias. A importância, todos os dias, então. Isso é importante. Até eu recomendo, se a pessoa tem que fazer alguma coisa, vá fazer uma atividade física. É o mais importante. Antes até de alimentação, de qualquer coisa, atividade física é o mais importante. Então, eu gosto de assistir jogo de futebol, eu gosto e vou, por exemplo, o fim de semana é o que eu me dedico à minha família. Certo. Então, sábado e o domingo eu saio, vou ao cinema, ao teatro, vou à missa. Eu tenho o hábito de ir à missa todos os domingos. Então, eu me dedico no sábado e no domingo à minha família. Doutor Fery Xadá, saiba que foi um prazer tremendo, mas um prazer imenso mesmo, aqui de todos os dois corriguenses, da região, enfim. Hoje o portal atinge além fronteiras aí. Foi um prazer imenso, mas muito mesmo. Então eu gostaria que o senhor deixasse aqui para todos os componentes da Rádio Cultura, para os ouvintes, as considerações finais. Então, eu gostaria de deixar o seguinte, faça o que você ama fazer. Aquilo eu sempre falo, hoje eu não trabalho, eu me divirto, porque eu faço o que eu nasci para fazer. Então, sempre que você tem alguma atividade ou quer escolher alguma profissão, você escolhe aquilo que te dê prazer, não aquilo que vá te dar renda, ou pensando em frutos econômicos, ou dessa forma eu vou trabalhar menos. Não. Eu vou ser bem sincero para você. Eu trabalho muito, mas na realidade eu não trabalho, eu me divirto, eu não consigo ficar um dia sem ir ao hospital. Então, por quê? Porque eu nasci para fazer o que eu faço. Então, quando você faz o que você nasceu para fazer, você se diverte. E quando você faz se divertindo, vem recurso financeiro, você tem tempo para fazer as coisas, você gosta de fazer as coisas, você tem mais tempo, você tem mais disposição. Então faça aquilo, escolha na sua profissão aquilo que te dê prazer, não aquilo que te dê retorno. Porque o retorno vem com o seu estado de espírito, vem com o seu prazer em executar as suas coisas. Muito bem. Doutor, parece que o senhor trouxe aqui um presente. Esse é o meu livro, a versão em português do meu livro. Olha aí, pessoal. Tá? Então, para mim é um prazer.
Então, Tá aqui a caneta para o senhor autografá-lo, então, para deixar no nosso... Então é um prazer para mim dar esse livro que fala o que eu faço em neurocirurgia, como eu executo, como eu aplico anatomia microcirurgia, como eu opero os pacientes. Mais uma obra aí que vai estar aqui na estante do portal IC1 com mais um ilustre convidado da gente aí. E sempre faça as suas coisas como uma obra de arte. Se você admira as pessoas, um quadro, por exemplo, eu admiro as minhas cirurgias. Então toda vez que eu estou operando, é como se eu estivesse pintando um quadro. Olha. Então o produto final tem que ser um quadro que é admirado pelas pessoas, mas principalmente pela família do doente, mas principalmente pelo paciente. Então quem vai ganhar, no meu caso, é o paciente. Quem vai ganhar naquilo que você faz é o fruto da sua profissão. Então, independente da sua profissão, faça como se fosse uma obra de arte. Se você é lixeiro, catador, professor, médico, engenheiro, jornalista, você tem que fazer toda a sua matéria tem que ser feita como se fosse como uma obra de arte. Uma obra de arte. Que dependendo do público vai se inspirar, né? O produto final é o público. No meu caso é o paciente, o grande beneficiário da obra de arte. Então, muito obrigado, Raul, pelo convite. Para mim foi uma honra vir aqui. Eu fiz questão de vir, porque aqui é a cidade que eu nasci, né, e que eu tenho as melhores lembranças da minha vida. E eu admiro o seu trabalho, porque é a primeira vez que eu vejo uma pessoa resgatar, né, os frutos da cidade. E eu passo a conhecer pessoas que eu não conhecia assistindo ao seu programa. Então, eu acho importante para a cidade mostrar as pessoas que dão certo, todo mundo dá certo, só que cada um na sua área e mostrando as profissões e um caminho para se chegar à realização de um ato, não estou falando nem o sucesso, mas uma coisa correta, honesta, e assim você ganha o seu dinheiro e faz o seu trabalho de forma honesta. Muito obrigado, e a partir de hoje vou ter esse gancho do senhor, que traduz o que eu faço, com carinho, que eu sempre falei com muito amor, mas então, eu faço esse programa como se eu estivesse também pintando uma obra de arte, que com certeza é nosso dever, eu vejo como dever, como cidadão do Escorriguense, como fruto daqui também, reverenciar esses seres ilustres, né, que tanto contribuíram e que ainda vão contribuir muito mais ainda por nossa cidade. Ficam todos com Deus e até uma próxima.